aula de geografia. Prof. Alex, eu mesmo aqui com vocês. Vamos que vamos. Mais uma aula aí de geografia. A gente tem aí bastante coisa importante pra gente estar tratando, pra gente estar falando nessa aula. E sem perda de tempo, continuamos aí falando sobre Oceania. Bora lá e não pode perder tempo, hein? Vamos que vamos. Show! Então olha só, galera, o que acontece? A gente vai dar continuidade aqui, falando sobre clima, vegetação da Oceania. Tô aparecendo ali, a introdução ficou meio embolada aí, mas importa aí entender. Vamos lá, galera, olha só. A gente precisa fazer algumas considerações aqui. Na aula passada a gente começou a falar aí sobre alguns elementos importantes da Oceania em relação ao continente, né? Isso, como a questão do relevo que nós falamos, né? Isso, questão da formação das cordilheiras orientais, a Polinésia, Micronésia e Melanésia, que foram os fatores que nós falamos no início. E a gente chega na parte então de clima e vegetação. Lembrando, gente, que assim como quando nós falamos sobre a Europa, quando nós falamos sobre a Ásia, por exemplo, a gente associou bastante a questão do clima e a vegetação, que é muito comum de se fazer, galera, até porque os mapas de clima e vegetações, eles são mapas que se sobrepõem, até porque é, a vegetação ela vai se desenvolver de acordo com o clima, então ela é adaptável ao clima. E aí a gente tem algumas dessas formações aqui, na verdade, os tipos de climas e logo abaixo as formações vegetais. Com os tipos de clima, a gente tem aí clima tropical, semiárido, desértico, temperado e mediterrâneo. Então você tem aí 5 tipos de climas que predominam, né, isso, na Oceania, principalmente na Austrália, onde você vai ter aí, que é no caso o maior país, né, do continente, como a gente vem abordando, onde a gente tem o clima tropical predominando aí na região sul do continente, o clima semiárido ao entorno do clima desértico, que são climas bem semelhantes, muito próximos em características, a questão da escassez de água, né, dificuldade de formação de nuvens, enfim, são fatores importantes. O clima semiárido e desértico, já falei, clima temperado, associado às 4 estações do ano bem definidas, e o clima mediterrâneo, que tem uma característica bem peculiar em relação aos outros tipos de climas, quando ele tem por característica o verão ser mais quente e seco, não é isso? E o inverno ser mais ameno, ou seja, não é uma região de frio assim, mas ser temperaturas mais amenas, com chuvas bem distribuídas, que é a característica aí do Mediterrâneo. E aí a gente tem a formação vegetal, a floresta temperada na região de clima a floresta tropical na região de clima tropical, a floresta mediterrânea na vegetação de clima mediterrâneo, os estepes e as pradarias nas áreas ali desérticas e semiáridas, assim como as savanas nas áreas de clima tropical também. Então, sempre se complementando aí os fatores. Então, clima equatorial, ó. Os países que compõem a porção insular da Oceania, exceto a Nova Zelândia, apresentam em geral climas chuvosos quase o ano inteiro, embora com variações sazonais relativas à estação do ano. Até porque, se você reparar, boa parte dessas pequenas ilhas que nós citamos estão próximas à linha do Equador, logo vão obter, por característica, o clima equatorial. Essas condições climáticas propiciam
o desenvolvimento de vegetações densas adaptadas ao clima quente e úmido. Isso ocorre porque o continente localiza-se próximo à linha do Equador, também porque está rodeado pelas águas do Oceano Pacífico. Óbvio, galera, logo se você tem lá uma região insular, né, isso, cercado de água, que são as ilhas, a gente vai ter por característica uma região muito úmida, não é isso? Clima temperado, as 4 estações do ano bem definidas, não é isso? Onde a gente tem ali, por exemplo, a Nova Zelândia como exemplo de destaque. Aqui predomina na Nova Zelândia e no litoral da Austrália, onde se desenvolvem as florestas temperadas com variadas espécies vegetais. Logo depois tem o clima desértico e semiárido, como eu falei, são bem semelhantes, ó. Ocupam aí principalmente a porção central da Austrália. Grande parte do interior do território do país tende-se por faixas áridas, onde se localizam os desertos. Você vê por característica uma vegetação bem espaçada, né, isso, formação de arbustos aí, onde você não tem árvore de grande porte e o solo ele é bastante exposto. Nessas áreas a vegetação é adaptada a intenso calor e a baixa umidade, composta de plantas rasteiras e cactos, né, isso que são normalmente as plantas xerófilas, que normalmente não tem muitas folhas e abrigam muito dessa água no interior do seu próprio tronco, né? Nas bordas dessa grande área desértica predomina o clima semiárido, em que as chuvas são irregulares e concentradas com precipitações torrenciais em alguns períodos do ano, onde você tem a vegetação de estepe aí com característica. O clima tropical e mediterrâneo, vamos lá. Clima tropical na região norte ali da Austrália. Lembrando que a Austrália sempre estando em destaque, né, galera? O maior país. No litoral norte, né? Como eu falei. O clima é marcado pelos verões chuvosos e invernos secos, que é, vamos lá, focando na região norte isso. Já na região sul do país, as chuvas tornam-se cada vez mais raras e imprevisíveis. À medida que avança para o sul, mais raras e imprevisíveis, que na verdade é a questão da porção central. Após atravessar essa faixa desértica, que é a porção central, nessa mesma direção, as chuvas voltam a aparecer e aumentar aos poucos, tornando mais abundante à medida em que se aproxima do litoral. No sul, ao contrário do norte, isso aqui é importantíssimo. As chuvas ocorrem no inverno e os verões são quentes e secos, caracterizando o clima mediterrâneo. Então, se tem uma diferença da região norte para a região sul em relação à distribuição de chuva. Na região norte, predominando o clima tropical, as chuvas são mais intensas no verão. Já na parte sul da Austrália, as chuvas são mais distribuídas no inverno e o verão já é mais seco. Vamos lá. E aí tem a questão da população da Oceania, que é super importante também. Historicamente, né, o processo de ocupação do continente está associado a um grupo ali de prováveis habitantes que saíram do Sudeste Asiático, né? Ó, não se sabe ao certo da migração desses povos, mas o fato de o novo continente ser características climáticas semelhantes ao Sudeste Asiático favoreceu a permanência na região. Então, antes da chegada efetiva dos colonizadores europeus, foram realizadas algumas expedições científicas para explorar o Pacífico, sendo que uma das mais importantes e mais bem equipadas ocorreu em 1768 com o geógrafo James Cook. O James Cook vai ser o responsável por reivindicar as terras, a coroa da Inglaterra. Com isso, ó, os territórios encontrados durante a expedição. Ele vai reivindicar, vai querer tomar posse dessas áreas, né, que foram encontradas ali no período de expedição. Né, ó, mas apenas no final do século XVIII. A gente está falando aqui 768, não é isso? Final do século XVIII,
o século é o mesmo, não é isso? Só que aqui um pouco à frente do meado do século XVIII e no final apenas do século XVIII que os imigrantes europeus iniciaram a ocupação da atual Austrália com a formação de uma colônia penal para criminosos ingleses. Então olha só, a Inglaterra começou a ocupar a Austrália, né, o que se formou, acabou sendo chamado de Austrália, enviando para lá criminosos, pessoas que foram presas cometendo crime na Austrália e eram enviados para essas áreas aí para ocupar o território. Em seguida, muitos migrantes europeus começaram a ocupar de fato a região. Grande parte desses colonos veio da Grã-Bretanha, da Irlanda, o que significa que a composição étnica dos australianos é fortemente caracterizada por povos de origem anglo-céltica, além dos nativos aborígenes, ou seja, isso não quer dizer que eles chegaram lá e não tinha nada, né? Ou seja, existia um povo lá já, que, como todo o processo aí colonial de exploração, esse povo não foi respeitado, né? Então suas características aí nativas acabaram sendo desrespeitadas, tá? Os britânicos alegaram que a Austrália era uma terra desabitada, ou seja, desprezaram a existência dos povos aborígenes que viviam lá e, e colonizaram o território até quase a metade do século XX, quando a Austrália conquistou sua independência política. No século XIX, que é bastante recente, para você falar de uma porção, na verdade, um período de ocupação, o perfil dos imigrantes começou a mudar em razão da miséria e do desemprego que tomavam conta da Grã-Bretanha em 1830 e 1850. O governo britânico passou a financiar a migração da população carente para a Austrália, onde era necessária a mão de obra. Então, uma nova fase de ocupação começa aqui no século XIX, né, dos anos 30 a 50 do século XIX, com um envio ali de pessoas buscando melhores condições de vida na Austrália por causa das crises que aconteciam na Grã-Bretanha. Houve uma grande exploração demográfica na Austrália, explosão demográfica desencadeada principalmente pelas descobertas de vários campos auríferos na colônia. Então eles começaram a encontrar recurso natural, principalmente o ouro, né? Isso, jazidas de ouros, que favoreceu o surgimento de várias cidades. A partir de 1901, a maior parte das terras estava ocupada por fazendeiros, mineradores brancos que abasteciam o comércio britânico com alimentos e matérias-primas. Aqui tem um contexto histórico de dizimação de população nativa. E aqui tem o contexto da colônia penal inglesa, tá? Eu marquei esse último parágrafo aqui que eu achei bem legal e importante. Os condenados tinham de trabalhar nas fazendas dos colonos livres e também nas obras empreendidas pela administração colonial, como a construção de estradas. Se tivesse bom comportamento, eles podiam conseguir a liberdade condicional e até mesmo adquirir terras. Muitos ex-detentos enriqueceram como fazendeiros pecuaristas, tendo grande participação do desbravamento de grandes extensões das terras interioranas da Austrália. Ou seja, a ocupação começa no litoral e vai avançando para o interior do continente. A criação de ovelhas, né, associada aí à extração de lã, foi um produto bem importante aí na exportação para a indústria têxtil nos Estados Unidos da América. Depois, na próxima aula, a gente vai focar aqui na população atual da Austrália para a gente entrar na parte das regiões polares, para a gente finalizar essa matéria para a nossa AV1. Tranquilo, pessoal? Então, acho que 15 minutos de aula é um tempo legal, né? Isso, satisfatório, para não ficar muito cansativo. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa me chama no WhatsApp. Eu estou à disposição de vocês sempre para estar ajudando aí no que eu puder. Valeu, fé em Deus, partiu, fui, bro!